Vou me utilizar da liberdade que o Luiz Felipe utilizou também de discordar de uma das premissas da pergunta. Eu acredito que o grande desafio não seja unir, mas seja pacificar, mesmo porque unir esses extremos é absolutamente impossível e também não seria saudável para a democracia você ter um discurso uníssono, né? Toda democracia você tem divisões, você tem debates, mas eu acredito que o que são falta... várias vozes que precisam se entender e conviver. Perfeito. É justamente nesse ponto que eu vou entrar agora. O que falta para o Congresso Nacional é uma recuperação do alto clero, que já existiu. Hoje em dia você vê mesquinharia nos debates do Congresso Nacional para que essas pautas sejam debatidas no alto nível e que a aprovação dessas pautas seja possível, né? Acho que começa da pacificação. E eu também peço licença para fazer uma crítica nesse sentido, no mesmo tema que a gente vem falando, a fala do Arlindo Quinalha, porque... A partir do momento que você diz que vai ser oposição para garantir os direitos das minorias, você parte da premissa de que o governo está sistematicamente querendo algo, o programa de governo do Bolsonaro estaria contra as minorias. E eu acho que esse é o tipo de terrorismo que a gente tem que parar, né? Porque a gente vê nas ruas, a gente vê nas redes sociais, a gente vê na imprensa discursos de que o Bolsonaro venceu, agora a mulher não pode mais votar, agora foi revogada a Lei Áurea, agora, enfim, dos mais absurdos possíveis, né? Gays vão ser mandados para campos de concentração e a gente sabe que isso não existe. As garantias e direitos fundamentais da Constituição lá vão se manter, mesmo porque o Bolsonaro, ainda que quisesse, não tem o poder de implementar nenhum tipo de regime autoritário. Eu acho que isso joga contra o país e mais. Eu acho que essa lógica de governo e oposição só faz sentido quando você fala de cargo, só faz sentido quando você fala de fisiologismo. Porque o cara que é ideológico, ele vai votar de acordo com essa ideologia, de acordo com as suas crenças, independentemente de quem seja governo. Se o Lula fosse presidente e viesse uma reforma previdenciária dele, eu ia votar a favor, porque eu sou a favor da reforma previdenciária. Ainda que eu discorde do PT, ainda que eu acho que a condenação do Lula seja justa. Quando você fala governo e oposição, significa o governo sempre vai votar a favor porque tem cargo no governo. A oposição sempre vai votar contra porque não tem cargo e quer jogar o poder e quer jogar quanto pior melhor. Então, eu acho que essa lógica precisa ser revista. A partir do momento que os parlamentares tiverem uma posição mais de independência e menos de fisiologismo e menos de balcão de negócios no Congresso Nacional, você eleva o debate público e você faz com que pautas como a reforma previdenciária, que precisam ser debatidas, e isso, quando o PT era governo, mesmo o próprio presidente Lula, o próprio então presidente Dilma, falava numa reforma previdenciária, falava até quanto Joaquim Levy era ministro da Fazenda ainda em uma PEC do teto, como depois foi oposto, como depois virou o discurso do PT oposto à PEC do teto. É um debate que tem que ser feito, todos os parlamentares sabem, do PT, do PSOL, do PCdoB, do governo, o que quer que seja, e isso precisa ser levado ao maior nível possível, sem essa lógica mesquinha de só governo e oposição, porque eu acho que só pequeno é um debate brasileiro.